Vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. A partir do verso 1. Irmãos, podem achar aí e acompanhem então a leitura. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Lucas capítulo 3, a partir do verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconite, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Amém? Podem tomar assento. Irmãos, nós estamos dando então sequência a essa série de mensagens que falam sobre o advento, sobre a chegada de Cristo. Nós já falamos um pouco, no domingo passado, falamos um pouco sobre o calendário litúrgico, o calendário cristão, o que significa esse calendário, apenas para lembrança, ou para quem não estava aqui no domingo passado, o calendário cristão nada mais é do que uma forma de contar ou organizar a nossa vida, não a partir dos outros calendários. E que outros calendários? Falamos sobre isso na semana passada. Que outros calendários? Bom, quem estuda aqui tem seu calendário escolar. Quem faz faculdade tem seu calendário universitário, que muitas vezes é brutal, Você vai chegando no final do ano, seja nível superior ou pós-graduação, os professores já têm aquele discurso. Você faz o que entre meia-noite e 6 da manhã? É esse horário que tu vai estudar. E você tem o calendário o calendário comercial, o calendário que, por exemplo, todos já estão se preparando para entre o dia 24 e 25 ter aquela troca de presentes, o jantar, que normalmente é maravilhoso. Já foi mais, meus irmãos? Mas com a economia, as coisas como estão, tá difícil, mas continua sendo muito bom por estarmos no Senhor. Mas, então você tem pessoas se preparando ao consumo. E aí você olha para o calendário cristão, e ele vai dizer o seguinte: 4 domingos antes do dia do Natal, vamos chamar de domingos do Advento, domingos que aguardamos a chegada do Senhor. E nós, como cristãos, sim, nós apontamos para a realidade do Natal como a realidade do Evangelho, o nascimento do verdadeiro rei. O verdadeiro rei nasceu de fato. Só que mais do que isso,
né? Nós vamos comemorar agora em dezembro o Natal, mas lá para fevereiro, março, abril, se eu não me engano, vai ter a Páscoa. Porque esse que nasceu 33 anos aproximadamente depois, ele morre, mas é ressuscitado pelo Pai dele, o Santo Deus. Portanto, nós não comemoramos somente a questão do nascimento e da inauguração de um novo reino, mas nós também aguardamos, e aí essa também é a ideia do advento, nós aguardamos o seu retorno. Então, por exemplo, quando você observa essa ideia do calendário cristão, e você chega nessa época, você sai do piloto automático do consumismo, ou do consumo, sabe? E você começa a pensar o seguinte: da mesma forma que ele nasceu um dia, morreu e ressuscitou, ele vai voltar. Então essa é a ideia do advento, é nos tirarmos da loucura dos calendários seculares, da loucura dos calendários do mundo, para nos lembrar, nos rememorar dia a dia a realidade cristã, né? Muitos na semana passada, inclusive, ganharam um lecionário, né? Para as leituras diárias. Aqueles que não pegaram, a gente pode providenciar depois, porque esse então é o objetivo. Bom, muito bem. Na semana passada, então, nós lemos o texto de Lucas, capítulo 21, verso 25 a 36. E na semana passada nós vimos, no primeiro domingo do Advento, nós vimos que o Advento, ele é um chamado para uma vida de expectativa. Existe uma necessidade de expectativa. Aqui apenas rememorando o que vimos na semana passada, tá bom? Existe uma vida, ou deveria existir, uma vida de expectativa. Ou seja, viver todos os dias na expectativa do retorno dele. Mas não somente isso. Se nós temos a expectativa do retorno dele e vivemos diariamente nessa santa expectativa, tudo que nós fazemos ao nosso redor precisa refletir essa expectativa. Por exemplo, isso eu não lembro se eu falei na semana passada, isso eu não lembro, mas vamos lá. Existem certas coisas que não cabem na vida de um cristão. Vou dar um exemplo. Já viu aquele discurso, e eu já dei esse discurso, tá? Já viu aquele discurso assim, você tem lá, sexta, né, sabe, tem aqueles memes, é sexta, não, é quinta, sabe esse negócio? Não, sexta, chegou sexta, sábado, né, domingo, e aí chega na segunda, ou no final do domingo, vai te dando uma tristeza no coração, e você já começa a pensar assim, lá vem aquela segunda braba, sabe? Ou coisas do tipo, eu odeio ter que fazer tal coisa que eu tenho que fazer, ou eu odeio esse trabalho, eu odeio algum tipo de ofício que tem que ser prestado, de serviço que tem que ser prestado. Esse tipo de coisa não cabe na vida de um cristão, pelo seguinte, como ele vive na expectativa do retorno do Senhor, logo, tudo que ele constrói ao seu redor gera é construído em cima dessa mesma expectativa, onde você está com ele o tempo todo, construindo relacionamento com ele. O que eu quero dizer? Se o seu trabalho, se aquilo que você faz é feito junto ao Senhor, não é possível e não faz sentido você dizer, eu detesto isso. Algo na sua vida só está te incomodando e te fazendo detestar aquilo, porque você insiste em fazer aquilo sem construir ou realmente trabalhar a realidade de que você tem que estar com o Senhor em todas as coisas. Porque quando você estiver fazendo com Ele, irmão, eu conversava isso com a Cláudia esses dias, e isso é fruto de reflexão nesses dias. Poucas pessoas gostam de passar roupa, né? Por mais que você tenha um ferro turbo 3071, sei lá, e aquela tábua de passar bonita, sabe? Poucos gostam disso. Mas você já experimentou fazer isso, conversando com Deus? De verdade.
sabe? Tornando cada momento da sua vida como algo sacro, como algo... Eu tenho um amigo, fiz um amigo em São Paulo, que tudo ele na vida, ele diz assim, isso é litúrgico. Ele é apaixonado por um autor chamado James K. Smith. Tá, o autor tem os seus problemas, pelo menos atuais, mas pelo menos aquilo que ele escreveu foi antes dos problemas, então há uma boa desculpa para a gente ler, porque aquilo era bom. E esse amigo ele diz o seguinte, a vida é litúrgica, tudo é litúrgico, tudo precisa ser feito com zelo e cuidado, porque precisa ser feito para a glória de Deus. Uma das outras coisas que nós falamos na semana passada é que, junto a isso, há necessidade de, ao vir a um ambiente como esse, para um culto cristão, que você venha também com uma expectativa. E eu me lembro de perguntar, quando você se prepara em casa, como você se prepara para vir? Você se prepara crendo de fato que eu irei à casa do Senhor junto aos meus irmãos e lá o Senhor falará comigo? Essa é uma boa pergunta. Qual a sua expectativa ao vir para um ambiente como esse? É uma expectativa de que o Senhor falará comigo e eu sairei deste local, daquele local, mais desejoso de fé, mais desejoso de culto, apaixonado. E veja, eu não falo aqui porque às vezes parece muito brega essa coisa, né? Apaixonado, mas de fato cativado. Eu acho que tira toda a breguice da coisa. Cativado pelo Evangelho do Senhor e por tudo que o Evangelho propõe a você. Essa é a sua expectativa quando você vem para um lugar como esse? Porque se não é, a gente tem que fazer um gabinete depois. A gente tem que fazer um aconselhamento depois. Porque isso precisa ser uma realidade. Tá bom? Bom, irmãos, e hoje, então, no segundo domingo do Advento, a partir desse texto, eu afirmo que o Advento, esse aguardo, essa plena noção de realidade, ele veio, foi para o Pai, mas vai retornar. Este aguardo também, além de ser um chamado para uma vida de expectativa santa, é um chamado para constante arrependimento. Então não é somente a construção do relacionamento e essa expectativa do retorno dele, e aonde tudo na sua vida passa a ser litúrgico e sacramental, mas também uma lembrança constante de um padrão. Existe um padrão para a vida cristã, e aqueles que estão fazendo discipulado, né, com a gente, já passaram por esse pedaço do estudo, que é o padrão da vida cristã. Qual é o padrão da vida cristã? Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Houve uma situação de tentação ou até mesmo de pecado. E de pecado praticado. A inclinação do coração humano, que é um coração, segundo a palavra de Deus, corrupto, inclinado a se afastar de Deus, a inclinação do nosso coração diante de um pecado é nos afastarmos de Deus, ficarmos longe e dizer assim, bom, deixa eu dar um tempo, ver se ele esquece, sabe? Você já teve aquela noção assim, fiz alguma coisa errada, tá mal, coisa e tal, mas aí eu vou dormir, porque amanhã já é outro dia, já acordou. Quem sabe Deus esqueceu? Sabe, pessoas que vivem a vida como se os problemas fossem sumir, né? E aí, nesses casos, se afastam de Deus, ou preferem se afastar de Deus, do que agir, por exemplo, como o filho mais novo na história do pai dos dois filhos. Como que o filho mais novo agiu? Sim, no primeiro momento ele ia agir de uma forma errada quando ele retorna. Só que o abraço e o beijo do pai dele é tão cativante, sabe? Anel no dedo, novas vestes, e vem porque aquele que estava morto foi encontrado, está vivo. E qual é a resposta dele para o pai? É tentar dizer, não, pai, peraí, deixa eu tentar compensar. Não, a resposta dele para o pai é,
Então vamos festejar. Como já disse um pastor uma vez, ser cristão é ter a cara de pau de entrar numa festa que você não merece, comer, beber e dançar, com gratidão a um Pai que fez por amor. Mas a nossa tendência é se afastar dele. É se afastar dele. Por que eu digo que o padrão da vida cristã é arrependimento e fé? A primeira coisa é a plena consciência do pecado e a necessidade desse arrependimento. Então eu me arrependo, de fato. E ao me arrepender de fato, não é ficar com remorso, mas ao me arrepender de fato, eu não fujo dele, mas eu vou até ele com fé em duas coisas. Primeira, de que de fato, tudo que era necessário para ter o meu pecado perdoado foi feito por ele, em meu favor, na cruz do Filho dele. Então eu me arrependo e vou até ele em fé, crendo que estou sendo perdoado. E no segundo momento, fé também em que Jesus Cristo, sendo o sacrifício que você oferece a Deus. Lembram-se dos sacrifícios do Antigo Testamento? Sim? Todos comigo? Oferecia-se o sacrifício, e o sumo sacerdote, então, imolava lá o cordeiro, o animal, aspergia o sangue, só que um ano depois, ia ter que fazer tudo de novo. O sumo sacerdote teria que entrar de novo no Santo dos Santos, com tudo de novo. Só que nós temos fé de que o nosso sacrifício, diferente dos animais do Antigo Testamento, o nosso sacrifício, ele ressuscitou. Vê se faz sentido isso para você. O fato de Jesus ter ressuscitado prova que ele é maior e melhor do que os sacrifícios do Antigo Testamento. Por quê? Porque se esse sacrifício é o meu substituto, então era eu. Era eu. E se ele levantou dos mortos, significa que eu levantei dos mortos. E se eu levantei dos mortos, junto ao meu sacrifício, significa que o penhor do pecado, a justiça exigida de Deus, foi cumprida. E eu estou livre, ele não vai me cobrar mais, porque tudo que era necessário foi posto em Cristo. Então é fé em que não somente ele morreu em meu lugar, me substituindo, mas é fé que ele ressuscitou. E tendo ressuscitado, essa é a prova que o meu pecado está perdoado. Então, o advento é um chamado constante para o arrependimento. Irmãos, o texto que nós temos em mãos, e eu peço que você mantenha sempre sua Bíblia aberta, é bom para acompanhar. Vamos entender o que está acontecendo aqui. O Antigo Testamento, ele encerrou com a mensagem lá de Malaquias, o último profeta, Malaquias, tá? Isso aí por volta de 4 séculos antes de Cristo. Naquele tempo, então a gente está falando de antes de Cristo, naquele tempo, Israel estava sendo governado, dominado por um império, o Império Persa, ou também conhecido como os Medo-Persas, tá? Então, eles estavam dominados por esse império, mas esse império depois foi dominado pelo Império Greco-Macedônio. Isso lá atrás, antes de Cristo, depois de Malaquias. E aí, teve um sujeito chamado Filipe. Filipe, da Macedônia, ele tinha um sonho. Qual era o sonho dele? Helenizar o mundo, transformar o mundo todo em uma grande Grécia. Vamos jogar assim, de forma panorâmica. Só que ele morre antes e não consegue. Quem é que vai trabalhar e praticamente cumprir esse desejo na época? O filho dele, que vai ser conhecido como Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, então, começa a espalhar a cultura helênica, grega, pelo mundo da época. Tá bom? Depois que ele morreu, o reino dele foi dividido em 4 grandes partes. 4 grandes partes. E aí, muito tempo depois, 63 anos antes de Jesus,
Jerusalém foi conquistada pelos romanos. Os romanos então passaram a dominar Israel. E um sujeito com um nome engraçado, chamado Antípater. Já ouviu falar nesse homem? Antípater. Ele foi nomeado rei de Israel quando então Roma conquistou Israel, tá? Aí você pergunta, Alain, o que isso tem a ver com o texto? Qual é desse cara? Simples. Esse Antípater, depois que ele morreu, o filho dele, chamado Herodes, o Grande, reinou no lugar dele. Pegaram a linha histórica do que aconteceu até aqui? Então Jerusalém foi dominada por Roma. Roma nomeou um sujeito chamado Antípater para reinar sobre Israel. Depois dele, o filho dele, Herodes o Grande, reinou sobre Israel. Quando João Batista, que é esse que nós lemos no texto, e Jesus nasceram, Herodes o Grande, esse filho do Antípater, que foi nomeado por Roma. Quando Jesus e João Batista nasceram, Herodes o Grande era quem governava. E daí que esse Antípater, ele era... você tem um homem, então, e depois Herodes o Grande, reinando sobre Israel, e você pensa, bom, devia ser judeu, né? Israelita. Só que a gente vai ver que, na verdade, ele não era judeu. Ele era edomita. O que é isso? Edomita, da tribo de Edom. Da onde nasceu a tribo de Edom. Você volta mais, bem lá atrás na história, volta lá para Gênesis, e você vai ter a história de dois irmãos, gêmeos, que na hora de nascer, um agarrou no pé do outro e tentou sair primeiro, chamado Esaú e Jacó. Jacó é o que vai ser nomeado Israel. E Esaú vai vender para Jacó a primogenitura, o fato de ter nascido primeiro, por um prato de um alimento que a raiz do alimento ou daria o nome Edom. Então, o que você tem aqui nesse contexto é um rei reinando em Israel, que na verdade é da linhagem inimiga de Israel. Fez sentido para vocês? Sim? Fez sentido? Muito bem, porque não é à toa que Lucas, quando começa a registrar a história, não é à toa que ele vai dar essas informações. Olha só, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, tetrarca aqui, lembra, a ideia, ele governa 1/4 de um reino dividido por 4, tá? Então Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca, Ituré, tudo bem, é isso aqui. E verso 2, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. O que a gente tem aqui nesse primeiro momento aqui, onde Lucas, ele parece que ele está recontando ou recomeçando um ponto da história, porque o objetivo de Lucas é comunicar quem é Jesus, tá? Lucas então apresenta aqui os poderosos da época, reis ilegítimos e líderes religiosos legítimos. Ele cita 5 autoridades, 5 governantes. Nenhum deles é temente a Deus. Herodes, como eu falei, é um rei de Israel, mas ele aqui é uma espécie de usurpador, ele é o edomita, né? Lembrando que a tribo de Edom é o mesmo grupo, é a mesma família, que lá em Amós 1 é dito o seguinte, olha só o que Deus diz sobre essa tribo, e aí você tem que pensar da gravidade do que está acontecendo, e que não é à toa o fato de Lucas estar registrando isso. Olha a gravidade da situação de Edom diante de Deus. Amós 1:11, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por 4, não anularei o castigo,
porque com a espada perseguiu seu irmão, Israel, e reprimiu toda a compaixão, mutilando-o furiosamente e perpetuando para sempre a sua ira. Então, Deus tinha um problema pessoal com Edom. Lá em Malaquias 1,4, olha só, embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então você tem um povo que o Senhor está irado para sempre e que um representante desse povo é posto reinando sobre o povo de Deus. Uma afronta direta a Deus. Para quem está participando com a gente dos estudos de Apocalipse, nas quartas, vão se lembrar em Apocalipse 12, que o dragão ele está tentando destruir a semente da mulher. Lembram-se disso? Nós temos aqui mais um ponto bíblico que mostra como que Satanás, esse dragão, o tempo todo tentando destruir Israel e tomar o seu poder, o seu governo. E aí você tem esse rei aqui, tá? E nós temos também duas autoridades religiosas, dois sumos sacerdotes, num contexto em que na verdade era para ter somente um sumo sacerdote. Você sabia disso? Só tinha um sumo sacerdote, sempre só teve um sumo sacerdote. Por que Lucas está dizendo que tem dois sumos sacerdotes? Anás e Caifás. Bom, primeiro, o ser sumo sacerdote, na época, era ser cabeça civil e religioso da comunidade. Então, você tinha aqui um cargo cobiçado e que normalmente era hereditário, de pai para filho. E o que a gente tem aqui, então, é Caifás, que era genro de Anás. Caifás é o legítimo sumo sacerdote na época. Quem é Caifás? Quem é Anás? Anás é tipo assim, já viu quando a pessoa um dia foi presidente e aí já não é mais presidente, e aí o pessoal vai fazer entrevista e fala, presidente, mas o cara não é mais presidente. Mas de alguma maneira o cara tem ainda algum tipo de influência e de poder político. Né? Bom que eu não preciso nem citar nomes. Todo mundo pegou a ideia. A pessoa não é mais presidente. Na verdade, eles fazem isso com todos eles, né? Com todos eles. O cara não é mais presidente. Mas ele ainda goza de um certo prestígio na comunidade. Tanto é que quando Jesus vai ser preso, a turma leva primeiro para o Anás, para depois levar para o Caifás. Eles levam primeiro para o cara que não tinha nada a ver com a história. Mas ele tem um certo poder aqui. Tá bom? Bom, essa coexistência, então, é o início da dissolução do cargo e da decadência completa de Israel. Porque Israel está decadente não somente politicamente, mas está decadente no seu coração, na sua religião. Pensa nessa situação, os caras estão perdidos, completamente perdidos, sem direção. O evangelista Lucas, então, ao citar esses 7 nomes, ele vai dizer, ele está revelando para a gente o seguinte: a iniquidade em que o mundo estava mergulhado quando o evangelho estava às portas. Qualquer semelhança não é mera coincidência com hoje. Qual era a realidade que precedia o Natal? Que precedia a chegada de Cristo e a instauração do seu reino. Qual era o contexto? Um mundo completamente iníquo, mergulhado em iniquidade. Qual é a realidade hoje humana? Um mundo completamente mergulhado em corrupção e iniquidade. E nós, como cristãos, então, somos a espécie de ponta de lança nesse mundo. Somos aqueles que temos que estar na vanguarda e observando o que está acontecendo. Porque da mesma maneira que João Batista vai ser o precursor, o que anuncia a chegada do reino, nós hoje acaba que temos um papel muito semelhante. Qual a realidade do mundo hoje? Bom,
ano que vem vai ter, pode-se ter ou não, presidente novo. Não importa, meu rei é Jesus. E o reinado a quem eu sirvo e vivo é outro. E a gente vive então nessa expectativa com o mesmo anúncio que João Batista vai ter. Porque a chegada do reino está às portas. Muito bem. Se os dias, Lucas deixa claro isso então, que a terra está entregue nas mãos de pessoas mais perversas. Se os governantes são assim, como é que vocês acham que é o povo? Lá em Brasília o pessoal tem uma brincadeira que é verdade. Quem mora lá? Eles dizem que o Brasil, cada estado, manda o pior que existe de cada estado para lá. O pior que existe de cada estado para lá. E vejam, são os nossos representantes. Pena que não dá para imolar, né? Com certeza não ressuscitariam. Não ressuscitariam. Mas são os nossos representantes. São um modelo, uma cópia de cada distrito que é enviado para lá. Ora, se isso é o representante, quem é o povo? Qual é a situação do povo? Não é tão diferente assim. Mas a realidade que nós temos no texto é que, geralmente, o momento mais escuro da noite é aquele que precede o raiar do dia. O momento mais escuro da noite é aquele que precede o raiar do dia. O Senhor Jesus há de voltar no momento em que muitos serão pegos desprevenidos, serão encontrados desprevenidos. Nós temos então aqui um contexto político que é global e regional. Tá? Lucas, ele mostra que as mensagens de João, que a mensagem de João e a mensagem de Jesus está para muito além, transcende da esfera da religião e da política só de Jerusalém. Ele está dizendo que o que João Batista tem para anunciar e o que Jesus Cristo terá para fazer, irá abarcar para muito além das fronteiras de Jerusalém. Uma mensagem que é muito maior do que Israel. Nós temos então Jesus nesse contexto, e Lucas está fazendo questão de contextualizar isso. O contexto da história do mundo e um contexto que a gente vê no verso 1 e 2, e um contexto de uma promessa bíblica, verso 4 a verso 6. Jesus, ele está dentro desse contexto, e absolutamente tudo na vida tem relação com Jesus e tem relação com a fé que você deposita nele. Por isso, meus irmãos, é tão importante você não negligenciar um momento como esse, de culto e de explanação da palavra. Porque absolutamente tudo tem relação com Jesus. Tudo. Com isso, então, nessa época aqui, ou a partir desses primeiros versos, nós percebemos que existia, né, uma necessidade. Qual era a necessidade? Primeiro, um rei legítimo. É necessário um rei legítimo que assuma o trono de Davi e que liberte o povo. Segunda necessidade, é necessário um sacerdote de fato que faça uma mediação perfeita entre Deus, que é santo, e o homem, que é pecador. E nesse contexto, então, verso 2, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a vizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E no verso 2 a 3 nós temos a apresentação desse personagem, do precursor de Jesus, João Batista. Um autor, agora infelizmente eu não vou lembrar, devia ter anotado o nome dele, ele vai dizer que João Batista é a dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. João Batista é aquele que fecha as cortinas da Antiga Aliança e abre as portas da Nova Aliança. João Batista vai ser o último e derradeiro profeta com um anúncio específico. Num primeiro momento para Israel,
mas diante do contexto, um anúncio específico para toda a humanidade. E a aparição, então, de João Batista nesse momento aqui, é o momento em que a história começa a mudar profundamente. Veja, César ainda reina no mundo histórico, mas Deus está plenamente no controle de todo o drama mundial. Nós temos nesse período um longo período que não tinha mais profeta. Irmãos, não tinha mais profeta. Não tinha mais palavra de Deus. Aproximadamente 400 anos nessa situação. O templo estava lá, reconstruído, bonito, grande. Nesse sentido, Herodes, esse edomita, né, esse rei usurpador que estava no trono, dizem que ele era muito... Ele era tipo César Maia. Adorava muita obra. Fazia muita obra, muitas construções. Então ele vai ampliar o templo está lá. Os sacerdotes, eles estavam lá, eles realizavam sacrifícios. Você tinha multidões que participavam das festas religiosas. Você tinha os escribas e os fariseus, que eram zelosos das tradições. Só que a palavra de Deus estava ausente. Não havia profeta mais entre eles. Você tem a decadência política, você tem uma religião rendida à apostasia. E veja, apostasia por um lado e hipocrisia por outro. Havia um grupo chamado saduceus. Muitos já ouviram falar muito dos fariseus, né? Fariseus, raça sem vergonha, sabe? Tem os fariseus? Tem outro grupo também, chamado saduceus. É uma espécie, poderíamos chamar de uma escola de interpretação bíblica diferente. Os saduceus, eles eram liberais e dominavam o templo. Os fariseus eram hipócritas e colocavam fardo e peso sobre as pessoas. Irmãos, é todo esse contexto, é no contexto desse deserto espiritual que veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor. O último profeta da antiga aliança, então, é manifestado por Deus. João Batista, ele iniciou o ministério dele aproximadamente com 30 anos de idade. Ele só tinha 6 meses mais velho que o primo dele, Jesus. 6 meses só. E no deserto, veio a palavra de Deus. Não veio para Tibério, em Roma, não veio para Herodes, em Israel, não veio ao templo, para os sumos sacerdotes. Mas, irmãos, a palavra de Deus veio nesse contexto de... Se você tem gente honesta lá, e tinha, que realmente aguardavam o Messias, nós temos textos bíblicos que falam isso. Simeão, por exemplo, é um deles. Então você tinha gente, de fato, que aguardava, tinha ansiedade, não aguentava mais ver aquilo tudo. É no meio do deserto que a palavra de Deus vem para um sujeito muito esquisito. Muito esquisito. Ninguém dava nada por ele. Absolutamente nada. Ele se vestia esquisito. Ele tinha um cardápio esquisito, comia uns negócios meio esquisitos no deserto. E mais do que isso, ele trazia um discurso que feria pecador e feria como uma espada. Mas esse mesmo discurso que feria o pecador com uma espada era um discurso que trazia como um bálsamo, cura. Nós temos um contexto então em que a nação ela ficou eletrizada. A nação ela fica eletrizada com a voz daquele estranho personagem tosco e destemido que nas ribanceiras do Jordão ele está proclamando que o libertador que havia sido predito estava chegando. O libertador está chegando. Esse anúncio não vem no templo de Jerusalém, mas vem no deserto. Algo radicalmente novo está chegando no mundo, está sendo iniciado no mundo, em meio ao caos, em meio à dor, em meio ao sofrimento. Diante disso tudo, uma estranha flor de esperança surge. Qual era a pregação dele? Ele trazia essa pregação muito específica, o conteúdo dela: arrependam-se, arrependam-se. E com esse anúncio de arrependam-se, você tem esse ser estranhíssimo
que vai sacudir o país inteiro com essas palavras: arrependam-se. Veja, esse homem, João Batista, João capítulo 10, verso 41, vai dizer o seguinte, que ele não realizava milagres. Diz o seguinte: muita gente foi até onde ele estava, dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem, Jesus, era verdade. Era um homem que grandes multidões vinham para ser batizadas por ele. Lá em Mateus 3,5 diz, e a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados. Eles eram batizados por ele no Rio Jordão. E pasmem, até Herodes gostava de ouvir ele. Sabia disso? Você já leu isso? Que Herodes gostava de ouvir João Batista. Sim, está lá em Marcos capítulo 6, verso 20. Assim, Herodias o odiava. Uma mulher ilegítima do rei Herodes. Ela odiava e queria matar o João Batista. Mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Um historiador chamado Flávio Josefo, um historiador conhecido, ele dizia que João Batista, ele exercia tanta influência sobre o povo, que parecia que o povo seria capaz de fazer qualquer coisa que João Batista aconselhasse. E o próprio Jesus testemunha de João Batista, lá em Lucas 7. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. E João é esse que se apresenta como o cumprimento de Isaías, a voz no deserto. Isso é tão importante, e o papel de João é tão importante, que lá no Evangelho de Marcos, nós temos uma referência cruzada aqui, do início do Evangelho de Jesus com João. Lá em Marcos diz assim, veja, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então Marcos começa marcando isso. Vou contar o princípio do Evangelho de Jesus, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Ele está falando de João Batista. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. E assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. João, então, é o cumprimento dessa profecia, que vai dizer o seguinte, que é essa 4:6. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Veja, ele tem uma mensagem: arrependimento. E qual é o poder dessa mensagem? O que é a mensagem do arrependimento sem medo, sem aguar, sabe? Sem jogar açúcar, sem jogar confete. A mensagem que confronta, a mensagem que para o pecador entra como uma espada, mas que quando de fato encontra morada no coração, é doce. Essa mensagem, ela tem o poder de nivelar, de retificar, de aplanar, de consertar tudo que está torto, tudo que está errado, tudo que não cabe no reino de Deus. A mensagem do Evangelho, que começa com arrependimento, tem o poder de consertar esse mundo. Não de maneira plena por nós mesmos. Tudo será consumado de fato quando Jesus voltar. Mas a extensão do reino começa com esse anúncio. Começa com você olhando para a sua própria vida ou olhando para a vida de pessoas que você diria, esse não tem mais jeito. De repente, o cara mudou. De repente a pessoa mudou. De repente, o prazer da vida dela não se encontra mais nas coisas desse mundo, mas no que vem da parte do Senhor. Se cumprindo então o verso 6, toda a carne
partir dessa mensagem, passa a ver a salvação de Deus. Irmãos, vamos a algumas aplicações? Quando o finalzinho aqui do texto fala sobre os outeiros, são os montes, os caminhos tortos, nós temos uma metáfora aqui. Há uma quebra de obstáculos no caminho de Deus. Se no próprio texto a criação se curva para a vinda de Deus, se tornando reta, certamente é o que os corações humanos devem fazer. E o instrumento de correção dos caminhos tortuosos chama-se arrependimento. Somente um povo preparado se beneficia da vinda da esperança divina. Somente um povo que tiver como padrão para a própria vida arrependimento e fé, receberá todo o benefício quando o nosso Senhor Jesus voltar. Disso se trata a igreja, disso se trata estarmos aqui, sabe, todos os domingos, sendo confrontados pela palavra, nos preparando para a volta dele, nos preparando para a eternidade uns com os outros. A razão pela qual João exige arrependimento é que a nossa resposta ao Evangelho requer, então, um certo tipo de coração. Irmãos, nós temos a tendência de pensar que existem dois modos apenas de se relacionar com Deus. O primeiro modo é seguir a Deus e fazer a vontade dele. O segundo modo é rejeitar e viver como se bem entende. Só que eu não sei quantos já me ouviram falar sobre isso. Você sabia que existem dois modos de rejeitar Deus? Sim? O primeiro nós já falamos, é rejeitar a vontade de Deus e viver como você acha que deve viver. Está rejeitando a Deus e quando Ele voltar, você não terá o coração necessário para usufruir bem da vinda dele. Mas a segunda forma de rejeitar Deus, segurem-se em suas cadeiras, é obedecendo a lei de Deus. É possível, numa tentativa de comprar o favor de Deus, você dedicar a sua vida a uma obediência de práticas religiosas e assim, pelo seu próprio esforço e mérito, abrir a porta do céu. Mas, na verdade, isto é rejeitar a graça de Deus na cruz. Segunda maneira de rejeitar a Deus é tentar ser alguém justo e ético, a ponto de realmente acreditar que merece a salvação, porque se acha muito bom, porque se acha melhor do que outros. E João Batista, e nós hoje, como precursores de Jesus, como aqueles que estão anunciando o tempo todo, arrependam-se dos seus pecados, também precisamos chamar ao arrependimento não somente aquele que vive uma vida muito louca, mas temos que chamar ao arrependimento aquele que vive uma vida muito certinha e se acha melhor do que os outros porque é muito certinho, achando inclusive que vai ter o direito de, ao entrar aos portões do céu, e o anjo, e aqui a gente está só, não vai ser assim não, tá, gente? É só uma metáfora, mas e o anjo perguntasse para você qual é o seu nome e por que você acha que tem que entrar. O sujeito que passou a vida muito certinho e que por causa de estar certinho se achou melhor e mais merecedor do céu, ele pegaria esse anjo pelo colarinho, esfregaria ele nos portões de ferro e indagaria: você sabe com quem você está falando?
porque passou a vida inteira vivendo uma vidinha religiosa medíocre, acreditando que por conta disso compraria o céu. Eu não vou nem falar da turma que está vendendo mesmo, tá, gente? Isso aí, aquele tipo de gente que a gente não precisa nem falar. Há uma necessidade, então, de arrependimento. Não são apenas 2 modos de se relacionar com Deus, mas existem, então, 3 modos. E isso, quem vai trabalhar muito bem é um pastor chamado Timothy Keller. 3 modos de se relacionar com Deus. Religião, que é o modo farisaico. E aqui eu uso religião como um termo muito ruim, tá bom? Porque Cristo é a nossa religião. O Evangelho é o que nos reconecta a Deus. Mas existe a forma religiosa, existe a forma irreligiosa de tentar se relacionar com Deus, e existe o extremo meio, o Evangelho. O Evangelho. Pastor, qual é a diferença disso tudo aí? Vamos lá. Primeiro, na religião, Deus, Jesus, ele é uma espécie de ajudador, sabe? Ele é um mestre e é um exemplo para você. Mas, definitivamente, a sua salvação vai depender da sua atuação, vai depender da sua ética, vai depender da sua moral. Se você não for alguém ilibado, você não vai merecer o céu. Essa é a maneira religiosa de tentar chegar até Deus. Tá? Então, o seu desempenho moral é a garantia final de salvação. Os 2 grupos, tanto os irreligiosos quanto os da ética e moral religiosa, a verdade é que eles tentam manter o controle da própria vida ao olharem para outras coisas e não Deus, para serem salvos. Nós temos então a prática do legalismo, do moralismo, em contrapartida do relativismo e da irreligiosidade. E tanto um quanto o outro são apenas estratégias de autossalvação. O cristianismo não é um convite para você se tornar mais religioso. Mas ele é um convite para você abandonar sua satisfação pessoal com o que você é, com o que você faz. O cristianismo é um convite para você olhar honestamente para a cruz e na cruz de Jesus ver como é grave o seu pecado. E eu já falei isso algumas vezes. Quando a gente pensa em pecado, normalmente a gente só pensa em coisa feia, né? Irmãos, tentar comprar Deus com as nossas próprias obras também é um pecado muito feio. O Evangelho é um convite para um autoabandono. O abandono das suas certezas pessoais para ter a certeza que a palavra de Deus imprime no coração. O Evangelho é um convite para não se arrepender apenas dos seus pecados, mas também se arrepender da sua justiça pessoal, oferecendo então obediência a Deus, apenas com resposta de amor. João foi o precursor da chegada de Jesus. Nós hoje somos os precursores da chegada de Jesus. O anúncio da chegada e a preparação para a chegada dele não é o tempo todo algo doce. Às vezes é amargo. Mas é um amargor que nos leva para a vida eterna. Conclusão. Podemos em vários momentos nos vermos como voz solitária no deserto.
Anunciamos arrependimento e salvação às vezes, mas parece que ninguém dá ouvidos para isso. Continue anunciando. Não desista. Continue anunciando a necessidade do arrependimento e fé no Filho de Deus. Cuidado com o falso arrependimento. O falso arrependimento pode te afastar mais de Deus. O que é o falso arrependimento? Aquilo que eu falei lá atrás. É se afastar de Deus numa tentativa de fazer alguma coisa para compensar o seu erro. O falso arrependimento, ele não leva em conta a ofensa a Deus. Mas o falso arrependimento é um mal-estar, porque a gente sabe que fez bobagem e fica assim, caramba, estou me sentindo tão mal com isso. E aí você só quer resolver o problema, você não está realmente preocupado com a santidade de Deus. Cuidado com o falso arrependimento. O falso arrependimento te leva a olhar mais para você mesmo do que para o próprio Senhor. Lembre-se, existem 3 vias em relação ao chamado a Deus. E o Evangelho é a única via que, de fato, nos leva ao Senhor. O Rei irá voltar. E nós somos os seus precursores. Nós somos aqueles que fomos chamados a aplanar, a preparar os corações para a instauração final do reino dele. Vamos fechar nossos olhos, vamos baixar nossa fronte por um instante.